prostituição, viver o adultério quando eu me casei, estou no 5º casamento. O senhor vai dizer, 5º casamento, casar 5 meses, é você que não presta. Claro, era eu que não prestava mesmo, né? Porque eu vivia as coisas do mundo, vivia isso, desde cedo, a pornografia, a prostituição, masturbação, adultério. Isso são coisas que nos afastam verdadeiramente de Deus. E a parábola de Jesus, a parábola aqui do filho pródigo, aquele pai misericordioso fala que aquele filho estava morto. É isso que o mundo e as coisas do mundo faz com cada um de nós. Nós achamos que estamos vivos, né? Só muitas pessoas querem imitar a gente, essas namoradas, essas conquistas, essas coisas, mas isso traz uma insaciedade muito grande na gente. Eu me lembro que quando eu ficava com a mulher, aquela conquista daquela mulher era bom demais. Ia para a cama, transava com ela. Quando terminava, eu queria que aquela mulher vestisse aquela roupa e fosse embora. Mas daqui a pouco, passava um pouco, já queria estar atrás de outro. É isso que o mundo faz com a gente. É como um drogado, um alcoólatra. Não basta beber uma dose de pinga, não basta dar um trago no baseado, né? É isso que faz. Cada vez a gente quer mais, é insaciável. Eu me lembro que uma ex-mulher minha falava para mim, falava assim, Antônio, não adianta que tu não vai comer as mulheres do mundo todo. Porque se tu achar uma mulher bonita hoje, amanhã vai parecer mais bonita do que ela. E eu vivia esse vazio verdadeiro. Eu vivia esse vazio. E ela me falava que esse vazio era falta de Deus. Mas eu sempre tive uma ligação com Deus na questão da oração, principalmente nas minhas viagens, mas eu não vivia como igreja. Não via Deus de eu estar na igreja. Às vezes eu ia na missa, se desse eu ia, não era uma coisa que eu tinha com frequência na minha vida. Ia em igrejas também protestantes, fui em pessoal que bota baralho, fui em centro espírita. A gente vai se levando por as coisas do mundo, porque verdadeiramente a gente não conhece Deus. Mas eu falo que a misericórdia de Deus, ela alcança qualquer pessoa. Ela alcança qualquer pessoa. Falando isso, eu não cronometrei meu tempo aqui. Quem é que está cronometrando? Tá beleza? Me avisa aí, Alex. Quanto tempo eu tenho? Até quanto der, né? O dia todo. Então, um dia a misericórdia de Deus me alcançou. E como foi isso? Um dia eu estava num churrasco lá em Xinguara, e aí lá na chácara do prefeito lá de Xinguara, do seu Oswaldinho, uma turma tomando uma cervejinha, escrutando um Bruno Marrone, comendo um churrasquinho, e aí chega um cidadão com a viola na mão e começando a ver cantando, né? Papapá, 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 cantando música da igreja. E todo mundo parou, baixou o som do carro, que estava ligado, e aí ele cantando, e aí ele falou que estava ali para convidarmos nós, só estavam homens, né? Convidarmos para participarmos do primeiro congresso diocesano do Terço dos Homens, que foi lá em Xinguara, e acontecer no dia seguinte. E aí todo mundo falou que ia, tal, não sei o que, bababá. E aí eu realmente fui. Eu vivi um casamento conturbado. A minha ex-mulher era testemunha de Jeová, e eu ainda fui lá na seita deles lá. Participei algumas vezes, mas era uma vida bagunçada. Bagunçada porque, como eu falei, é uma vida de adultério, né? Uma vida de traição, uma vida de tudo. Meu celular tinha 200 mil senhas,
né? Então, assim, para acessar nele, acho que só o FBI, a CIA, para poder acessar ele. E aí, vivia nessa confusão, né? Verdadeiramente nessa confusão. Mas, eu falei, eu vou. Aí, fomos lá, algumas pessoas que estavam lá naquele churrasco, a gente foi. Não me pergunte o que é que foi falado, não lembro, só lembro que era um pregador de Goiânia, mas não lembro o que é que foi falado. Acho que o Hermes estava lá, não é, Hermes? Então, eu não lembro o que é que foi falado, mas eu fiquei lá no fundo do salão, como se estivesse ali naquela placa daqueles bois ali, onde não tinha mais lugar para ir, foi onde eu fiquei. Quem lembra do salão paroquial antigo lá de Xinguara, tinha um barzinho lá onde vendia ficha, um balcãozinho lá, eu fiquei sentado naquele balcão lá. E aí, do nada, veio uma palavra de Deus para mim. Eu falei assim, Senhor, se depender de mim, para me salvar o meu casamento, a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. Se depender de mim. Então, a partir de hoje, eu nunca mais traio, vou viver no adultério. A partir de hoje, eu nunca mais ponho o pé num cabaré. Ninguém sabe o que é cabaré, né? Então, nunca mais eu ponho o pé no cabaré, nunca mais eu pago uma garota de programa, nunca mais como uma mulher casada, que eu gostava, acabei com uns 2 casamentos por aí, e nunca mais vou fazer isso. Nunca mais, teve outras coisas, falei, a partir de hoje, nunca mais eu vou faltar à missa e eu vou me ingressar nas coisas da igreja. A partir daquele dia, nós vamos para esse ano, para o 8º Congresso Diocesano do Cristo dos Homens, que vai ser em Redenção. E, a partir desse momento, eu tomei essa decisão de ter uma vida nova, de viver verdadeiramente uma vida nova. Mas, muitas vezes, às vezes a gente acha que uma conversão, muitos, né, acham que a conversão é mudar de igreja, é sair para fazer coisa nova, é como um raio que cai na nossa cabeça e a partir dali nós estamos curados, nós já estamos transformados, somos pessoas novas. Não. Isso, a conversão é a cada dia. A cada dia a gente se converte. A cada dia a gente se transforma. E foi por isso que eu trouxe essa parábola, justamente por causa disso. Eu vivia como os porcos, achando que estava vivendo num palácio, vivia como os porcos, mas um dia eu lembrei que existia Deus, lembrei da misericórdia de Deus, e Deus estava ali pronto para me perdoar, pronto para me transformar. É isso que a palavra de Deus nos fala. Aquele pai não perguntou para aquele filho em momento algum o que foi, onde foi que tu acabou com o meu dinheiro, onde foi que tu foi. Quem fala isso é o irmão que estava com o pai, mas o pai não. O pai queria abraçar o filho, o pai esperava pelo filho ansiosamente, aquele filho que estava morto. E é por isso que a gente tem que, muitas vezes nós temos medo da confissão, porque achamos que o padre é um juiz. Não. É um livro muito bom que eu recomendo, fez parte do trabalho da escola diaconal que eu estou fazendo, estou me preparando para ser diácono, se for da graça de Deus, que chama-se, do Papa Francisco, chama-se O Nome de Deus é Misericórdia. É justamente por causa disso, porque Deus, Ele não quer condenar ninguém, Ele quer que todos se salvem, e Ele deixou esse sacramento na igreja verdadeiramente para que nós não fôssemos
condenados ao fogo do inferno. Já pensou se existisse só a justiça de Deus, como irá existir? A palavra de Deus diz que a gente nasce uma vez, morre uma vez, logo depois vem a justiça. Então a gente tem que procurar a misericórdia de Deus nessa vida, enquanto respiramos. Quantas coisas erradas nós fazemos? Quantas coisas erradas, igual um irmão estava em Marabá essa semana me falando, um grande índice de suicídio em Marabá, pessoas pulando daquela ponte lá em Marabá. E ele perguntou: Zé, o que está acontecendo? Eu falei: meu irmão, falta de Deus. Falta de Deus. Quando a gente coloca nós em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, festa, farra, bebedeira, prostituição, adultério em primeiro lugar, quando acaba isso, o que é que vai sobrar? Nós não temos amigos, nós não temos dinheiro. Chega o desespero. Quanto ao contrário. Depois eu quero passar uma palavra no final, que essa palavra foi dirigida por minha mãe. Um dia eu não conhecia essa passagem e por coincidência o Giovanni me passou ela, me falou dela. Eu acho que cabe muito bem, mas eu vou deixar ela para o final, porque é importante a gente saber disso, dessa misericórdia de Deus, da gente verdadeiramente caminhar os caminhos de Deus, porque tem muito a ver com isso, com esse tema que foi escolhido para esse retiro, da gente aguentar firme nessa missão, com a diferença. A diferença é que quando nós caminhamos com Deus, nós passamos pelas dores, pelos sofrimentos, pelas angústias, pelas decepções, mas a gente consegue perceber que Deus caminha conosco. Quantas vezes a gente passou por situações que a gente fala assim: meu Deus, como é que eu consegui superar isso? Eu mesmo não sabia como vinha essa solução para esse problema, mas é Deus que caminha conosco. Mas muitas pessoas escolhem o caminho da blasfêmia, de dizer: por que é que eu estou passando? Esquecem do que o Cristo falou: quem quer ser meu discípulo, pega a minha cruz e siga-me. Jesus falou também: nenhum servo pode ser maior do que o seu Senhor. Se o Cristo é Deus, se fez homem, menos no pecado, carregou a cruz, sofreu, foi pobre, não teve nada. Como ele falava, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então é isso que nós precisamos ter verdadeiramente. Ter os olhos voltados para onde? Para o reino de Deus. É isso que nós precisamos ter. Os olhos voltados para o reino de Deus. Estamos aqui de passagem, não levaremos nada, mas verdadeiramente nós temos que a cada dia renunciar às coisas do mundo. É um não a cada dia. É as coisas que vêm muito fácil para a gente, e a gente tem que dizer não. Quando eu comecei meu namoro com minha esposa, eu já tinha sido casado na igreja, e ela também já tinha sido casada na igreja, e eu ficava assim: meu Deus, como é que nós vamos fazer? Aí nós demos entrada no processo de nulidade, o meu e o dela, e o dela saiu primeiro do que o meu. E eu fiquei pensando, falei até com o Padre Otávio, falei: padre, eu vou terminar meu namoro, porque eu me sentia muito triste, porque eu não podia comungar. Então eu falei: eu vou terminar meu namoro, se não sair minha nulidade, eu vou terminar meu namoro, porque eu não vou tirar o direito dela comungar, dela viver essa experiência com Cristo verdadeiramente. E aí, logo depois, uns 30 dias depois,
saiu a minha nulidade também, né? Então, isso eu estou contando para vocês, porque isso não é missão de Deus. Isso não é missão de Deus na vida de nós homens. Deus não criou nós homens para isso, para viver essas coisas do mundo. Nós vemos como foi que Deus, Jesus, veio ao mundo por misericórdia, porque o mundo se perdeu, estava condenado ao fogo do inferno. Mas Jesus veio justamente para nos resgatar. E eu estou contando tudo isso porque não é missão de Deus na vida dos homens. E o que é missão de Deus na vida dos homens? Qual foi a missão de Deus na vida dos homens? É isso que nós precisamos entender. E tudo começa na criação, quando Deus nos cria a imagem e semelhança de Deus. Vê que graça de Deus. Deus tinha criado tudo, tinha criado o cosmos, criou o universo, criou os planetas, Muitas vezes as pessoas até se perguntam, né? E é muito bom, importante a gente estudar, e tem umas palestras muito boas de ciência e fé, porque a gente tem a visão do que é o livro do Gênesis, mas nós devemos não levar isso literalmente ao pé da letra, porque esse espaço demorou bilhões de anos para ser construído. Agora imagina, se hoje já é muito difícil a gente entender a palavra de Deus no dia de hoje, imagine há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, precisava se contar uma história para que todos entendessem, né? Não foi um dia que Deus fez o sol, não foi um dia que fez a terra, não foi um dia que fez o mar, não. Isso foi acontecendo, foi Deus criando. E quando Deus tinha criado tudo, Ele vai e cria o homem à sua imagem e semelhança. Isso a gente vê verdadeiramente qual é essa missão de Deus. Está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nos diz assim: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, é essa a graça de Deus. Essa é a missão do homem quando Deus cria o homem. Dominar tudo aquilo que Deus criou. Foi ao homem que Ele destinou a dar o nome aos pássaros, aos peixes, aos animais que existiam. Foi ao homem. Ele nos criou a sua imagem. Imagine o amor de Deus por cada um de nós. Essa é a graça de Deus. E Deus falou, colocou o homem no paraíso, era tudo bonito. O homem não trabalhava, o homem vivia da graça de Deus. Mas vem o pecado, com o orgulho, a vaidade. Não é que o diabo nos obriga a gente fazer as coisas erradas. Isso é uma escolha de Deus, escolha nossa, desculpa. É uma escolha nossa de cada um de nós. Deus, se Ele quisesse, Ele poderia dizer: vai ser só bom, ou vai ser só ruim. Eu nunca ia falar que ia ser ruim, porque não foi Deus que criou a maldade, não foi Deus que criou o mal. Deus nos criou para ser bom, não foi, Neto? E aí, eu chamo o Neto aqui porque ele gosta de dormir. Só não dorme quando ele viaja de avião, é que ele não dorme, né, Rodrigo? Então, Deus nos criou para viver o bem, viver o amor. O inimigo, ele nos conversou Adão e Eva. Falou assim: não, esse Deus é um Deus opressor. É um Deus que ele não quer revelar a verdade, é um Deus mentiroso. Ele fala isso porque senão vós sereis igual a eles. É. Como para você ver? Aí pronto, a Maria estava pronta e caiu.
E aí que nós devemos ver essa missão de Deus, a missão do homem de criar as coisas à sua imagem e semelhança. E nós devemos nos afastar do mal, mas o homem não conseguiu, ele caiu. E aí que nós precisamos ver quais são os principais missões que Deus deu, segundo Deus, e nos afastando das coisas do mal, olhando sobre a luz de Deus, porque é isso que nós, cada um de nós que estamos aqui, queremos para a nossa vida, é caminhar sobre a luz de Deus, caminhar sobre a luz dos seus ensinamentos. E aí nós temos a primeira missão que Deus dá ao homem: ser cuidador e ser acolhedor. A primeira missão que nos dá é de sermos cuidadores. Então vemos os primeiros traços da missão de homem, e o homem é acolher a sua mulher. E aí Deus tenha criado primeiro o homem. Para quê? Para preparar tudo para receber a sua esposa. E aí é onde que Deus colocou Adão para dormir, e dali tirou da sua costela e fez a mulher. E aí Adão, quando acordou, que Adão estava triste no paraíso, porque todos os animais tinham sua fêmea, e Adão sozinho. E Adão, quando acorda, fala: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Então os dois são uma mesma carne. Essa é a missão do homem, de acolher a sua esposa. A mulher é um presente de Deus para nós, pois Deus criou os animais em casal, macho e fêmea, mas os homens estavam sozinhos. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E aí Deus nos deu uma auxiliar adequada, também a imagem e semelhança de Deus. E aí nós vemos o cuidado do homem com a mulher, de ser amigo, de sermos companheiros, de sermos respeitosos, de sermos fiéis. Aí verdadeiramente nós conseguimos viver na graça de Deus. Quando eu era casado, quando eu vivia as coisas do mundo, tinha amigos meus que falavam: rapaz, eu nunca traía minha mulher. Eu falei: rapaz do céu, como é que é isso? Que milagre é esse? Como é que se faz isso? Porque todos os meus relacionamentos foram de adultério. Mas quando você experimenta isso, viver isso, e eu vivi nesse meu namoro, foi um propósito que eu fiz, de viver a fidelidade, de viver esse amor. Não é que é fácil, é difícil. As tentações vêm a cada momento, mas nós precisamos dizer não, renunciar a essas tentações. E aí nós vivemos a graça e o amor de Deus. Ninguém começa um namoro sendo desrespeitoso, não sendo carinhoso, não sendo companheiro, não sendo gentil. Quando a gente vai conquistar a nossa namorada, nós não somos assim? Se a gente chegar lá metendo o pé na porta, né, tudo sendo bruto, tudo, a mulher não vai querer nada com a gente. E é assim que a gente precisa se manter. Por isso que esse cuidador, esse acolhedor, ser acolhedor, é missão de Deus para cada um de nós, de vivermos essa graça de Deus. Essa primeira missão de Deus, de ser cuidador e acolhedor. Outra missão que Deus nos deu foi de sermos condutores. O que isso quer dizer? O homem deve ser o condutor da sua mulher e da sua família, chamar para si a responsabilidade de guiar suas esposas, seus filhos, pelos caminhos corretos, santos, para chegar ao céu. Conduzir não significa ser opressor, invasor e centralizador,
aquele que manda. Não. Significa aquele que vai à frente. É aquele que corre os primeiros riscos para proteger a sua esposa e a sua família. Assim que nós devemos ser. E nós vemos muitas pessoas hoje, muitos homens, fugindo dessa missão, né? Se esconde muito, tem muitos que se escondem atrás da mulher, renunciam a essa missão que Deus deu, de ser o guia, de ser o chefe, de ser exemplo para seu filho. Eu me lembro que quando nós fomos na Romaria do Terço dos Homens, lá em Aparecida, o ano passado, meu filho, quando a gente foi no último dia, a gente foi jantar numa pizzaria, e aí meu filho, chegamos lá, nós pedimos uma pizza e pedimos um vinho. Aí nós tomamos cada um, quem pediu um vinho, pediu mais um frisante, outro pediu um seco, tomamos vinho, comemos uma pizza e fomos embora. E como era pertinho do hotel lá em Aparecida, estava o Rodrigo, estava aqui, acho que era só o Rodrigo. Quem? O Neto também estava no avião, né? Não dormiu. E aí meu filho chegou para mim e falou assim: pai, como é bom ver como o senhor mudou. Antigamente o senhor ia para os bares, para as festas, me deixava em casa, e hoje você vê, você está aqui no hotel, aqui você tomou só um vinhozinho ali, nós já estamos indo para o hotel. É isso que nós precisamos ser esse exemplo, conduzir os nossos filhos. Como eu falei, esse meu filho mais novo, a mãe dele é testemunha de Jeová, e é uma crise que ele tem dentro de casa, porque ele participa do terço dos homens, ele participa das missas da igreja, tudo, mas quando chega em casa, ele tem isso, ele veste a camisa do terço. Quando ele vai para a casa da mãe dele, às vezes, aí ele não pode ir com a camisa do terço, porque ele tem medo da mãe, do que é que a mãe vai fazer, mas ele tem o exemplo do pai, de eu falar para ele: filho, como é que o pai age? Como é que o pai está agindo? Você conhece o pai antes e o pai depois. É isso que nós precisamos, ser o condutor das nossas famílias verdadeiramente. Ele tem a autoridade concedida por Deus. A palavra do homem, a honra, é a assinatura do seu caráter. Nós vemos que antigamente o pessoal falava, né? Um fio de bigode, né? Não precisa assinar nada não, só o fio de bigode vale. Hoje não está valendo muito por causa disso, porque nós deixamos de ser esses condutores, de ter autoridade. A palavra de um homem pode ter poder muito mais do que ele imagina. É nela que se encontra o pleno significado da família. É esse homem que dirige, que conduz a família, que toma as decisões, não que ele toma sozinho, a esposa e a família tem que obedecer, não, mas a palavra final, quando ele consulta todo mundo, é que